Bora. A história de Poppy Playtime, capítulo 4, 1 hora de vídeo. Se ele postou esse vídeo 1 hora, já editado, já tudo roteirizado, ele jogou antes. Vamos conferir então. Então com certeza não teria bugs no dele, né? Que foda. Vai nessa. Vamos lançar uma versão perfeita pra ele e pra quem compra vai ser todo fodida. Você tá maluco? Vai saber, eles não querem nenhuma reclamação de pessoas grandes assim. Não existe isso. Isso não existe. A versão antecipada às vezes pode ser pior pra ele se ele receber antecipado, que às vezes é uma versão meio que sem as correções finais, né? Então talvez o dele foi até pior ou foi a mesma versão que a nossa, né? Vambora. Se tudo já tinha ficado terrível no capítulo 3, o capítulo 4 de Poppy Playtime veio pra provar que o negócio pode ficar pior. Pessoas, hoje eu vou contar pra vocês a história de Poppy Playtime capítulo 4. Sim, pessoas, tem muita coisa pra gente conversar hoje, tem muitos personagens pra gente explicar e também falar o que tá acontecendo e toda essa história, porque o capítulo 4 foi cheio de grandes revelações, teve muita coisa. Foi o melhor, essa questão de história foi o melhor. Então senta aí, fica confortável, que hoje você vai ver a história de Poppy Playtime capítulo 4. Antes de mais nada, pessoas, se inscreve, ativa o sino, porque vai ter muito vídeo de gameplay. De gameplay, eu curti, mano, o melhor foi o 3, né, o Catnap. Porque eu não tive experiências horríveis com bugs e os caramba, foi, mano, lisinho, perfeitinho pra mim. Esse aqui com gameplay foi horrível, bug atrás de bug, todo fudido. Só me lascava nesse jogo aqui, só me arrombei. Mas de história, ele foi o melhor capítulo. Tem que conversar de muita coisa, explicar Gostei muito do muita Dowie, coisa pra vocês. E eu espero que vocês estejam aqui pra todos os vídeos. Temos logo de início a apresentação de uma propaganda de mais um brinquedo da Playtime Company. Dowie, The Dogman, que é basicamente o boneco de massinha da Playtime Company. Onde ele é apresentado como se fosse esse bicho que dá pra você moldar e fazer várias coisas com Slime. ele. Que nem tem várias coisas de brinquedo em várias fábricas diferentes, aquela coisa toda, tipo a moeba das ideias, que dá pra você fazer a forma que você quiser, aquelas massinhas de modelar. No caso, uma das crianças gosta do Dowie, tem essa apresentação desse personagem, e ele acaba ganhando um presente de Natal. Depois, com o presente ali aberto, é descoberto que ele ganhou também um ticket para ir poder de graça na fábrica da Playtime Company, poder fazer uma visita aonde os brinquedos maravilhosos são feitos. Aí então vai lá o pai e a mãe justamente para fazer essa excursão pela fábrica. E se vocês se lembram, desde o capítulo 1 já teve esse negócio de fazer visitas à fábrica. Então agora é basicamente eles fazendo, vem aqui de graça, aquela coisa toda, se você tirar o ticket dourado. Que aí você ganha uma entrada de graça. No meio da excursão, tá lá o cara apresentando aqui que é feita as massinhas, aquela coisa toda. E aí a criança acaba se distraindo, ou alguma coisa acaba derrapando ele ali, fazendo com que ele tropece e acabe ficando na beirada daqueles catwalks que chama, é como se fosse um corredor suspenso, e aí a criança tá lá pendurada, né, depois de ter escorregado, e ela acaba caindo no tanque de massinha. E é aí então que temos o início de capítulo 4 de Poppy Playtime. Mas calma, Corey, então agora tá explicado como é que é o Dowie, uma criança caiu no negócio de massinha. Não é bem isso, a gente vai ter explicação durante todo o capítulo 4, que na verdade Dowie the Dogman é muito mais sinistro do que vocês imaginam. Depois disso, nós temos mais uma conversa com a Poppy, que ela vai resgatar a Kissy-Missy, enquanto nós temos que entrar pela prisão, justamente para chegar ao tal recanto seguro, o porto seguro, que é justamente o local que tem ali dentro da prisão, que os aliados da Poppy acabaram criando para poderem se proteger dos perigos que tem dentro da fábrica. Agora acontecem coisas muito sinistras, principalmente o cemitério de brinquedos. Esse primeiro lugar é justamente todos os brinquedos e testes que acabaram sendo devorados ali pela fábrica, pelos outros brinquedos, e aí as suas carcaças foram jogadas ali, onde basicamente quem pudesse comer ou sobreviver de algum jeito, acabou, né, pegando o que tinha dentro desses brinquedos para poder sobreviver depois mais tarde. Tanto que depois aparece até uns meio destruídos tentando pegar ainda algum resto de carcaça ou de corpo que estivesse por ali. Outra coisa que o capítulo 4 vai ter muito é corpos mortos. Sim, o jogo é gore, o jogo tem muito mais sangue e tá muito mais sinistro, e também eu aconselharia falar que não é mais tanto pra criança não, porque ele mostra umas coisas muito mais sinistras. Nunca foi pra criança isso aqui, dificilmente vê um mascote horror fazer isso. Tanto que agora eu tenho que falar pra vocês do diário da Riley. Logo nessa primeira parte a gente vai poder coletar algumas páginas que são como se fosse o diário de uma menina. Ela tem 12 anos, ela perdeu os pais e foi acabado, né, colocando ela dentro de um orfanato da Playtime Company. Então ela tá tentando se socializar, ela escreve lá pra Stella Graber, eu quero ficar bem aqui, quero ser o desejo que meus pais queriam e tudo mais. E ela foi escolhida
para fazer parte, né, dos experimentos da fábrica. Ela tá descrevendo como se fosse um lugar especial, que ela foi escolhida, que é o sonho de todas as crianças serem escolhidas para esse tal novo projeto, ou para serem ascendidas, ou algo assim do tipo. É como se elas pudessem ser escolhidas pela fábrica para irem para um outro lugar. As crianças acreditam que elas vão para a parte de adoção, quando elas são escolhidas, entre grandes aspas. Mas na verdade, essa escolha é na verdade para participar dos projetos, justamente os protótipos, experimentos que temos dentro da Playtime Company. E ela começa a relatar como que ela tá se transformando em um desses brinquedos, Bizarro. que ela não sente mais os braços, as pernas direito e tudo mais. Mas aí acontece o seguinte, quando estão fazendo as coisas com ela, ela fica justamente presa nessa parte da prisão. É por isso que serve esse lugar, é pra conter os bichos que estão rebeldes ou não conseguem se conter, por aí vai, né? Aqueles bichos que ficam mais agressivos. E aí então estoura a hora da alegria, isso descrito no diário dela. Ela tenta sobreviver de algum jeito, ainda meio que abandonada, sabe? Ali naquele lugar que virou um inferno, e ela tenta pegar a chave justamente para tentar ajudar alguém no futuro. É demonstrado como que uma criança fica dentro de um brinquedo. Ainda tem parte da carcaça dela, parte da ossada da criança dentro de uma quissimice. Ou seja, mostra que as crianças ainda ficam com suas partes interiores dentro dos brinquedos. Maluco. O que é muito mais sinistro do que a gente podia imaginar. Porque algumas pessoas começaram a ter a ideia de que talvez as crianças eram diluídas ou transformadas 100%, mas aparentemente não. Os órgãos são espalhados por esse corpo de brinquedo, como se eles pudessem remodelar a pessoa para um novo corpo, para uma nova parte poder, sabe, ser de plástico, essas coisas, sabe, poder ser transportado um corpo para um brinquedo. Mas aquela coisa, estourou a hora da alegria, essa menina tentou sobreviver ainda com os restos de corpo que ela conseguiu ter e ficou meio que protegendo essa chave. A gente consegue pegar essa chave e nós temos uma primeira fita, agora mostrando dos seguranças que tem no lugar. Os seguranças do lugar, eles começam a descrever o lugar como um verdadeiro inferno, pois tem várias alas diferentes dentro desta prisão. Primeiro tem a ala das crianças que tem um tipo de consciência, ou elas conseguem perceber que elas existem e elas começam a chorar, a gritar, a espernear, a tentar procurar por ajuda, a gritar pelas pessoas que estavam cuidando delas, ou os conselheiros do berçário, ou tentar gritar pelos seus próprios pais, mesmo sabendo que os pais já se foram há muito tempo. E tem a ala muito pior ainda, que são os bichos que não têm mais consciência nenhuma, onde essas crianças perderam completamente a sua personalidade e acabaram se transformando em verdadeiros animais. Então, tudo que a gente vai ver daqui pra frente é o verdadeiro inferno. Quando a Poppy avisa que é o inferno e o Oli vai ligar agora pra gente falando, você não tem noção de onde você tá entrando, a gente realmente não tinha noção nenhuma. O lugar é muito pior do que a gente podia pensar. Outra coisa que vai aparecer de novo, o Oli, que nem eu falei pra vocês do capítulo 3, ele tá de volta pra ajudar a gente em algumas partes. Não em todas elas, mas ele vai aparecer de novo conversando com a gente também. Logo depois da gente conseguir a chave do trem, nós somos recepcionados pelo doutor, indo justamente para chegar em uma das partes da prisão. O doutor, ele começa a fazer aquele jeito de que tudo é controlado por ele, tudo é feito por ele que praticamente toma conta desse lugar agora. E que ele tem olhos e ouvidos por todo esse complexo e que basicamente agora a gente tá entrando nos domínios dele. É uma marionetezinha do Botei tanta... É a voz do nosso queridíssimo Guilherme Briggs, hype ele vai nesse participar doutor. desse capítulo 4 praticamente inteiro. Manipulado. Depois disso, nós vamos finalmente chegar na prisão e vamos ver, né, esses compartimentos que eu falei pra vocês. A prisão, ela tem um sistema, justamente que eu falei, que tem vários tipos de experimentos diferentes. O que eu quero dizer é, tem experimentos que eles conseguem ter consciência e tem os bigger bodies, que nem a gente já falou, Catnap, Kissimice, o próprio Huggy Wuggy, né, que ficaram gigantes, e eles podem ter consciência ou não. Então eles decidiram fazer essas prisões, melhor dizendo, pra poderem ser contidos, essas criaturas e experimentos, sejam pequenos, sejam grandes, ou sejam agressivos ou pacíficos. Mas pra vocês entenderem o que faz esses personagens poderem se locomover, ou como os guardas pegam, né, esses bichos e levam pra um canto pro outro, é o gás do Catnap. Esse gás, basicamente, é a força ali que ajuda tudo dentro da fábrica a funcionar, principalmente nessa parte da prisão, que botava os experimentos pra dormir. Ah, Cor, mas a gente não derrotou o Catnap, como é que tem o gás aqui ainda? Bom, caso vocês não se lembrem, a gente, sim, realmente derrotamos o Catnap, mas a fabricação do gás ainda é feito dentro da Playtime Company. E a Playtime Company fez essa essência do gás para colocar no Catnap, para fazer com que as crianças dormissem no berçário, e também utiliza justamente para que os experimentos dormissem, para que assim eles pudessem locomover as criaturas, talvez de um complexo para o outro, de uma prisão para outra, de uma jaula, né, de uma cadeia para outra. Então é perfeitamente plausível eles fabricarem em massa esse gás, justamente para utilizar em vários outros pontos, principalmente na prisão, que tem mais de uma ala, que nem falou, acho que tem umas 8
8 alas diferentes. Nós não vamos pra todas elas, a gente vai só nas mais explicação do Core é muito boa, importantes. mano. Mas uma coisa que vai acontecer agora é que o safado do doutor vai querer começar a nos testar, a ver do que nós somos capazes. E ele começa a soltar os bichos cachorro pra cima da gente. Foi uma desgraça. Literalmente começa a vir um monte das criaturinhas, né, vindo pra cima que nem umas loucas. E agora começa a aparecer os mini Nightmare Critters, junto também com outros Smiling Critters completamente quebrados, e também os mini Huggy Wuggies, que nós vimos que estavam lá na Game Station. Tem alguns ainda que estão por aí, sabe, andando pela fábrica, e eles vêm também pra cima da gente, com várias cores diferentes. Logo depois nós encontramos uma outra fita também, que vai ter o contato do diretor da prisão, o cara que tomava conta praticamente daquele lugar, ficar inteiro, vendo a hora da alegria acontecer. E ele tá conversando com o Harley Sawyer, o doutor. O que dá a entender é que o Harley Sawyer já foi transformado, porque o diretor começa a falar, dando a entender de que o Harley não ia conseguir fugir, já que ele tava com o corpo agora preso naquela instalação. O doutor, ele começa a tentar convencer, fala assim, ó, me dá a tal da Omni-Hand. A Omni-Hand é uma mão, pessoas, nova, que você tem acesso executivo da empresa. É só pessoas de alta patente que tem, tipo, sei lá, o próprio Elliot Ludwig e quem fosse os braços direito dele, o Leif Pierre e outras pessoas. Como, por exemplo, também o Ed MNR e a Stella Graber. O Ed, que nem eu já falei pra vocês, é o responsável pela construção do lugar. O Leif é o chefe de inovações e de segurança. E a Stella Graber, chefe do orfanato. E o diretor da prisão também tem essa mão, né, que é a Omni-Hand, que dá acesso a tudo. O Harley Sawyer tenta convencer o diretor da prisão a entregar a mão pra ele, falando, ah, eu vou fazer um caminho seguro pra você poder chegar, né, até o final, só me dá a mão aqui que eu consigo fazer isso pra você, já que você não sabe como fugir, porque eu tenho olhos em tudo e você consegue, né, escapar numa boa, já que eu não consigo sair daqui. Aparentemente o diretor entrega a mão, né, justamente ali pro Harley Sawyer, e o diretor vai saber o que aconteceu com ele, muito provavelmente não fugiu também, e acabou entrando nas garras, justamente, da prisão. Os outros brinquedos que estavam fazendo a hora da alegria acabaram matando ele. Outra coisa que nós vamos encontrar também é o diário do carcereiro, que é o tal do Cole, que vai falar a respeito de algumas coisas que também estão acontecendo dentro da prisão. Como algumas pessoas começando a dominar algumas áreas, justamente tentando sobreviver. Mas tudo em vão praticamente, que nem nós sabemos, a hora da alegria acabou matando todo mundo. Esse Cole vai falar a respeito de um cara chamado Stanley, que também tentou fazer algumas coisas para tentar sobreviver, e também já estava notando algumas atitudes estranhas dos funcionários, que algumas pessoas sabiam demais. E também se perguntando do porquê que um lugar desse existe, do porquê que existe uma prisão embaixo de uma fábrica de brinquedo. E eu falei pra vocês, a resposta era justamente os experimentos, né, que eles estavam fazendo bem debaixo dos outros funcionários. O que eu quero dizer pra vocês é que tem alguns funcionários que eles não sabem o que estão acontecendo. Tem funcionários que sabiam o que estava rolando e tem funcionários que não, que estavam justamente ainda, sabe, trabalhando nos seus dias normais, como se nada tivesse acontecendo. Mais ainda adiante, nós vamos encontrar mais coisas do doutor e somos recebidos pela primeira vez ao Yarnaby. O doutor, ele fala, né, do bichinho dele, esse pet maravilhoso, e eu já falei a relação, né, do Harley Sawyer com o Yarnaby. Mas eu vou resumir pra vocês que o Queen Nevinson era uma criança que foi resgatada, né, pelo orfanato, aquela coisa toda, e depois começou a participar dos experimentos, pois ter tirado notas altas, aquela coisa toda. O Harley Sawyer, ele vê essa criança com potencial de ser um experimento muito bom, e ele acaba meio que cuidando pra ele, essa criança, sabe, ó, vou fazer você ter as notas, aquela coisa toda. E aí então, quando ele faz o experimento, acaba surgindo o Yarnaby, mas o bicho tá com defeito, a boca tá abrindo errado. Então meio que virou um pet pra ele, praticamente, porque quando foi feito o experimento, a criança perdeu completamente a sua personalidade, assumindo como se fosse um animal ou algo do tipo. E aí então que o Harley Sawyer viu, né, que a criança já tinha um vínculo com ele e acabou adotando, né, pra ele esse bichinho. Já que também a criança tinha visto ele como uma figura paterna, tinha gostado dele, aquela coisa toda, e via o Harley Sawyer como um protetor. É aí então que o Yarnaby, depois de transformado agora, né, o Queen Nevinson agora virando Yarnaby, acaba ficando do lado do doutor, independente do que aconteça, e meio que virando até o pet dele. E agora o doutor soltou o Yarnaby pra cima da gente, e o Yarnaby vai começar a nos caçar. Nesse meio tempo, nós podemos encontrar uma outra fita, e agora é descrito como Experimento 1354,
que é conhecido como o Doutor. Essa fita vai mostrar que os funcionários... Essa fita foi a única que eu não vi, né? a fita que aconteceu lá do teatro, que teve o incidente do Eu teatro... peguei ela, que o mas Harley acho que eu Sawyer não rodei ela. uma galera, que isso foi Vamos descrito ver. mais no ARG. Pelo que dá a entender aqui, é justamente os funcionários principais. O Ed NMR, que é o chefe da construção, o Leif Pierre e a Stella Graber, trocando uma ideia do que eles podem fazer com o próprio Harley Sawyer. Pelo que dá a entender dessa conversa, parece que eles tiraram o Elliot Ludwig da jogada. Talvez eles viram o potencial que o próprio Harley tinha, eu não rodei essa fita de não fui aí. avançar a pesquisa e tudo mais. O Elliot Ludwig não concordou com isso e parece que os funcionários incriminaram ele ou tiraram ele da jogada, porque parece que os funcionários começam a falar: a gente vai matar o cara? Não vai ser bem assim porque a gente precisa dele. Não é como a gente já não tivesse feito isso antes. Dá a entender que ou eles tiraram o Elliot Ludwig da jogada, fizeram ele ficar preso, não sei. Incriminaram ele com aquele lance lá da ossada de criança, justamente na mala do Elliot Ludwig na casa dele. E aí os funcionários que tomaram conta da empresa, tomaram conta de tudo e começaram a organizar o negócio. E parece que o Harley Sawyer meio que virou o, entre aspas, novo chefe de todo mundo. Só que o problema é que o Harley Sawyer virou um perigo pra essas pessoas. E um perigo pra todo mundo. Criança, justiça. Amor, ou eles tiraram o Elliot Ludwig da jogada, fizeram ele ficar preso, não sei. Incriminaram ele com aquele lance lá da ossada de criança, justamente na mala do Elliot Ludwig na casa dele. E aí os funcionários que tomaram conta da empresa... É porque essa fita foi a única que nós não viu. Eu não sei quem é esse Elliot Ludwig aí que ele tá falando, entendeu? Conta de tudo. E começaram a organizar o negócio. E parece que o Harley Sawyer meio que virou o, entre aspas, novo chefe de todo mundo. Só que o problema é que o Harley Sawyer virou um perigo pra essas pessoas e um perigo pra todo mundo. Então eles começam a tomar uma decisão de talvez tentar parar o Doutor fazendo um novo experimento. O que dá a entender é que eles chamaram um assistente do Harley Sawyer, que é o Bruno White, e eles acabaram falando: nós vamos ter que pegar o Doutor e justamente fazer com que, ele agora fique sobre os nossos comandos. Porque o Doutor tá completamente sem freio, ele tá matando um monte de gente e a gente tem que depois limpar a cagada dele. Então é basicamente essa galera fazendo um complô pra fazer o Harley Sawyer sair da jogada. Mas ainda assim tentar utilizar os conhecimentos dele pra continuar o experimento, essa coisa toda de avançar ou seja, colocar ele na linha em prol da humanidade. Mas o que eu acho que todo mundo tava querendo ali não era evoluir a humanidade coisa nenhuma. Era eles terem justamente os louros da vitória do experimento se desse certo. E aí eles talvez ficarem podres de ricos ou, ficarem com os créditos de terem descoberto essa coisa, que é de você poder colocar pessoas em brinquedos e em outras coisas. Fugindo então do nosso queridíssimo Yarnaby, nós conseguimos chegar a mais uma nova parte agora, mais ali do Pianossauro. Só que ali também tem uma fita muito importante, onde o Leif Pierre começa a questionar a Stella. Porque parece que a Stella, ela era muito preocupada com as crianças, que nem nós vimos lá no capítulo 1, onde a Stella, ela tava, com o sonho de trabalhar na fábrica de brinquedos e tudo mais. Porque o Harley Sawyer fala assim: essa mulher vai ser muito perigosa porque ela se importa muito com as crianças e ela não tem que se importar com criança coisa nenhuma. Ou ela tá com nós ou ela não tá. Ou a gente tira ela daqui. E o Leif Pierre questiona ela e a Stella, ela dá a seguinte resposta: eu pensei em proteger as crianças, mas o que nós estamos fazendo aqui pode revolucionar e ajudar muitas crianças fora daqui e revolucionar a humanidade, aquela coisa toda. Ou seja, ela entra na jogada. Ela não se importa com as crianças, ela tá cagando pra elas. E agora, basicamente, ela vai fazer tudo o que o Leif Pierre e o pessoal ali decidiu. E aí, na sequência, nós tentamos nos esgueirar, continuando nessa fábrica que tá toda podre. A gente tropeça e aí tem o Elliot é o criador da Playtime, pode falar. Mas somos surpreendidos por Dowey, que acaba capturando o bicho e fazendo, o seu almoço ali, que já fazia um tempo que ele não tava comendo nada. Explicando mais sobre o Dowey, ele é o protetor do Porto Seguro, onde ele acabou fazendo, um lugar, uma base ali perto da prisão, justamente para ele proteger os órfãos ou as outras criaturas que estavam ali e que têm algum tipo de consciência. Porque, que nem eu falei pra vocês, tem outros brinquedos que eles não ficaram agressivos, eles ainda têm a personalidade de uma criança. Então esse lugar foi feito justamente para proteger esses brinquedos que não querem atacar ninguém, que não participaram da Hora da Alegria. O Dowey, ele fala: eu fui instruído pra você me seguir porque eu tenho que levar você lá pro Porto Seguro, tá? Então me segue, vambora que o bagulho é doido. Nesse caminho nós vamos ter ainda mais algumas fitas reveladoras. Primeiro, lembram daquela galera do Project Playtime? Que é aquela galera que tava todo com aquele macacão, sabe? Que eles cobriam do pé até a cabeça, como se fosse um macacãozão azul, tinha outros com amarelo, verde e tudo mais, que pareciam os bonecos do Project Playtime. Então, meio que faz uma referência aqui de volta. Parece que é uma
galera limpando a cagada do Harley Sawyer. Pelo que eles dão a entender, né, pelo que tá sendo escrito ali, eles estão falando justamente que tá acontecendo o Pianossauro não durou nada, tá acontecendo de novo, mas agora parece que eles têm um plano. Pelo que tá também nos documentos e agora nessa fita, eles criaram um negócio chamado O Fosso, onde talvez ali seria todo o descarte das criaturas e também o descarte de pessoas. Todas as pessoas que o Harley Sawyer acabou matando. E aí as vítimas que o Harley Sawyer fazia eram principalmente os visitantes da fábrica. Então o que dá a entender que aquela fita do começo que eu falei pra vocês, pode ser que o Harley Sawyer meio que fez de propósito pra criança cair. Não digo que ele estava lá, mas ele meio que tá influenciando nessas coisas, sabe? Pegando visitantes e sequestrando eles, aquela coisa toda. E usando justamente para os experimentos. Além dos órfãos, tem os visitantes que acabam, né, passando por ali também sumindo dentro da fábrica. O que meio que dá a entender o porquê que tem tanta gente assim, né? Tanto brinquedo, tanta criança, sabe? Uma quantidade enorme de experimentos e de testes que eles acabaram fazendo. Pô, se tem um cemitério de brinquedo que dá milhares de pessoas, então com certeza eles acabaram pegando de vários outros lugares também. Principalmente os visitantes da fábrica. Mas também outra explicação que vai vir mais pra frente. Mas por enquanto saibam que a empresa tá tentando limpar a cagada do Harley Sawyer e tem esse O Fosso. Quando ainda nós estamos indo pra prisão, né, escapando ali de uma parte do complexo, o Dewey, ele vai trocar uma ideia também com a gente, falando umas coisas bem importantes. Principalmente que eles trabalhavam lá dentro e eles ficavam praticamente sem comida. Isso antes da Hora da Alegria acontecer. Ou seja, eles já eram torturados e eles davam comida, ou pouca comida, justamente pra falar, ó, o prêmio de vocês é comer hoje, entendeu? Então quem trabalhar melhor vai receber a comida e quem não trabalhar vai ficar morrendo de fome. Porque parece que pra Playtime Company, esses brinquedos eram descartáveis. Eles só eram úteis justamente pra fazer o trabalho, e aí se eles iam sobreviver ou não, eles não estavam nem aí. Porque é justamente na época que, antes de acontecer a Hora da Alegria, que os guardas e as pessoas mandavam, né, eles fazer as coisas, e aí eles poderiam receber este prêmio que era comer. E eles deixavam os brinquedos morrendo de fome de propósito. Ou seja, as coisas ficam só piores, e vai piorar muito ainda. Aí depois a gente andando, seguindo o Dewey e aquela coisa toda, do nada alguém pega nós, assim, plau, pegou. Aí a gente vai ver, é a Kissimmee e a Pop, agora escondidas, né, vendo a situação que tá acontecendo. Parece que alguém acabou capturando alguma coisa. Pelo que dá a entender pela sombra, é uma parte do protótipo. Porque não parece com nenhum bicho que a gente viu, não parece com o Yarnaby, não parece nada do Doutor, não parece nada. Parece que é coisa do protótipo mesmo. Ah, então nós pegamos um atalho pelos chuveiros, onde talvez os guardas ficavam ali embaixo, porque uma coisa, caso vocês não saibam, quando faz penitenciária, justamente eles fazem alguns lugares ali perto para os guardas poderem se trocar, tomar banho, aquela coisa toda, para eles poderem ir pros seus turnos, fazer as vigias dos presos. E depois podiam ir pro alojamento e trocava de turno com outra pessoa. Faziam aquelas escalas 12 horas por 36, aí fazia aquelas trocas e tudo mais, mas querendo ou não, a pessoa tinha que tomar banho, aquela coisa toda lá dentro ainda da fábrica. E aí então, por conta desse lugar, né, desse, vamos pôr assim, alojamento que tinha dos guardas, que eles acabaram aproveitando para fazer o refúgio seguro, o porto seguro ali daquelas criaturas. A Kissy, que tá toda detonada do que aconteceu lá com ela no capítulo 3, não fala o que aconteceu, o que rolou, quem que bateu nela, possivelmente foi o protótipo. E depois então a Pop vai conversar com a gente falando, né, que tá, olha, que você tá conseguindo fazer as coisas e tudo mais, mas você percebe que a galera do Porto Seguro ali não gosta muito da Pop não. Tem desenhos em vários lugares falando que a Pop abandonou eles. O que já dá a entender de que a Pop, que nem eu já tinha falado pra vocês, ela não era coisa boa, coisa nenhuma não. Ela pode estar contra o protótipo, ela beleza, só pensa nela. mas que... Inclusive deu pra ver bem no final, né? Que ela só pensa na própria vida dela, na própria pele. E ela abandonou os amigos dela e que ela talvez seja meio interesseira. É, exatamente. E aí a gente vai descobrir mais ainda dessa história. Interesseira. Na sequência, a gente vai falar com o Dewey, justamente abandona na os sala amigos. do gerador. É pior do e que ele vai lixo. trocar uma ideia com a gente falando justamente que a Pop, o plano dela é destruir tudo. Ela quer acabar com tudo, ela quer, sabe, demolir tudo, quer que tudo vá pra baixo. E ela falou isso agora há pouco pra gente também, que ela quer que tudo vá pro caso do caramba, ela quer tudo pro chão. Só que o Dewey, ele fala assim, cara, a gente tem que pensar que o que tá aqui dentro ainda são crianças.
são meus amigos, são minha família, é com quem eu consegui me apegar e eu tenho aqui agora esse convívio. E nós vemos andando, né, tem outros Smiling Critters que eles não estão atacando, eles são, sabe, crianças ainda com suas consciências, transformados justamente naqueles brinquedos, mas eles não têm culpa do que aconteceu. Bizarro. Eles não tiveram escolha, eles eram órfãos, eles foram abandonados e a empresa acabou utilizando eles justamente para teste. Só que alguns deles ainda continuam com as suas personalidades e características, mesmo agora sendo uma pelúcia, um brinquedo. Basicamente o Dewey tá falando, existe uma pessoa ali dentro ainda, existe uma pessoa dentro de mim, é meio bizarro a Pop querer que todo mundo morra, ou que todo mundo seja destruído. Ela ia sacrificar todo mundo, né? Pra gente reconsiderar e pensar melhor nos brinquedos e nas outras pessoas que estão ali, que estão tentando sobreviver, mesmo no meio do inferno. Depois disso, nós temos duas fitas muito importantes. Onde a primeira fita é justamente uma conversa da Pop com o Wally. Que nem eu falei pra vocês, o Wally vai aparecer em algumas partes, ensinando e ajudando ainda, né, durante todo o capítulo 4. Mas aqui uma conversa pessoal da Pop com o Wally. Meio que como se fosse os dois trocando ideia pelo telefone. Pelo que dá a entender, nem a Pop viu o Wally. Somente foi pelo telefone que tem, né, pelo lugar ali da fábrica. Ninguém nunca e o viu. Wally tá conversando, sabe, fazendo com que ela desabafe, aquela coisa toda. E parece que a Pop é revoltada também com os seres humanos, com as coisas que estão acontecendo, e o Wally tá tentando confortá-la, tá tentando deixar com que ela fique tranquila, mas a Pop tá totalmente revoltada por conta de tudo que tá acontecendo. E a outra fita vai falar da Warren Beatty, que é o Sr. Silva, conversando com Ed NMR. Ah, isso a aí eu Warren lembro Beatty, também. junto com o Sr. Silva, são os responsáveis por construir A tudo prisão. dentro da fábrica. E o Ed é o cara responsável para que as obras sejam feitas e que o dinheiro ainda continue circulando. Então, basicamente, é uma conversa onde o Silva começa a questionar o que o Ed e a galera tá planejando. Porque aquela coisa, ele falou assim, ó, quando o Elliot queria que a gente fizesse o berçário, pô, é um lugar pras crianças, a fábrica, aquela coisa toda a gente construiu. Mas agora vocês estão fazendo uma prisão? É um negócio tanto quanto estranho. E aí é porque muita gente também questionou, pô, por que os caras que construíram esse lugar não se perguntaram, não fizeram nada, os caras estão fazendo uma prisão assim do nada. E aí o Ed dá essa resposta justamente pro Sr. Silva, falando assim, ó, em 72 vocês assinaram um contrato com a Playtime Company falando que iam fazer tudo que a gente pedisse. E depois em 1990 esse contrato foi renovado. E aí com essa renovação tinha umas novas cláusulas justamente falando pra ele construir mais outras coisas além do que estava sendo pedida, além do berçário. E aí então ele teve que construir a prisão que e dá, talvez não o leu o complexo contrato. dos laboratórios também. Então resumindo, os Só caras assina. queriam que construísse, os caras foram praticamente mandados. Senão, eles não iam nem receber. Era isso que tava na cláusula. Tipo, ó, se você ficar questionando e falando muita coisa e a gente não gostar do seu trabalho, a gente pode não te pagar. Um negócio meio abusivo. Porra. Mas o Sr. Silva, Escravidão, então, pô. concorda porque, né, aquela coisa, todo mundo tem conta pra pagar no final do dia. Aí depois, na sequência, nós temos o Dewey e a Pop discutindo, que a gente tá indo justamente, né, pra parte lá pra ver o doutor e pegar, né, a Omni Hand, que a gente precisa dessa Omni Hand pra abrir aquela caixa do gerador, pra fazer com que o Porto Seguro funcione mais e a gente consiga ter as defesas restabelecidas, para evitar que o protótipo entre ali. Voltando pra discussão do Dewey com a Pop, o Dewey ele começa a questionar onde você tava, você saiu e não voltou mais. A gente tava esperando você ajudava a gente, dava seus famosa abandona conselhos, os amigos. e aí ficou tudo nas minhas costas e a gente ficou perdido. A Pop falou que tentou voltar, mas não conseguiu, ela teve que ir lá pra cima, tentar resolver outras coisas, e o Dewey fala, mas isso não é desculpa, você poderia ter voltado antes. E aí começa, né, a discussão e meio que não chega a lugar nenhum. Só que o Dewey tenta questionar ela e a Pop fica se esquivando de dar uma resposta. E aí então que vem justamente, né, o doutorzinho, né, que é um outro bugbot, falando da condição da Kissy Missy e aí a conversa acaba. Eles têm que agora cuidar da Kissy, que também tá toda machucada. Aí a gente continuando indo até o doutor, chegamos numa sala muito importante que vai falar mais a respeito do Dewey. Agora tem finalmente a história do explicação Dewey. dele. Pelo que tá dizendo nessa fita, o Dewey, ele é uma junção de 3 crianças. Caralho, Não eu que achava são que era 3 duas. crianças juntas, sabe? Meio que coladas uma na outra, mas são 3 núcleos diferentes. Por Achava isso que que era ele duas. consegue se dividir. E aí uma parte consegue avançar e aí a outra parte vai também pegando o resto, aquela coisa toda. E meio que eles vão, sabe, se grudando e passando e conseguindo se esgueirar pelas coisas.
Então são 3 crianças dentro do mesmo corpo, porque vai falar que tem o experimento 1322B, que é o Kevin, e vai se juntar com o 1322A e o 1322C, que são outras 2 crianças. Fazendo assim, então, que o Dewey tenha, né, essa massinha e consiga passar pelas coisas, e ele tenha, né, esses núcleos diferentes. Eu achava que era 2 e por isso das 2 personalidades, mas, pô, 3, maluco? Dividir, onde um núcleo vai pegando e são meio que compactas, essa passou despercebida. Assim. Depois eu vou mostrar mais pra frente como é que essas crianças estão dentro do Dewey. Mas é perfeitamente entendível como é que eles tentaram fazer pra que as crianças conseguissem se dividir e passar uma pela outra, assim, e eles conseguissem passar pelos lugares estreitos. Como se eles conseguissem se dividir e tudo mais. Meio que dá pra entender agora que são 3 crianças e aí cada núcleo toma conta de uma coisa. Tanto que quando o Dewey fala, dá pra entender que tem 3 vozes falando. Meio que são 3 características diferentes, ele fica meio que bugando uma hora ou outra. Então pode ser que cada criança tá tentando ter a sua personalidade, sabe? Ficar ativo naquele corpo inteiro, sendo a cabeça, mas aí fica trocando uma pela outra, né? E eles acabam brigando dentro de si. Tanto que são às vezes que o Dewey ele fica batendo a cabeça e fica meio bugado assim, porque é talvez uma criança tentando falar em cima da outra. Isso tudo dentro dele. E agora, pra chegar até o doutor, nós temos que enfrentar nada mais nada menos que o Yarnaby. Essa parte é bem difícil, a gente tem que ficar desviando dele e também pegando, né, ligando as coisas por aí, até chegar justamente na saída. E com isso o Yarnaby atrás da gente, filho. Não tá nem aí, o leãozão vem brabo. Até nós conseguimos finalmente escapar do Yarnaby, conseguindo pegar ali por uma corrente. Só que o Yarnaby tenta pular, essa corrente enrosca no pescoço dele, ele tenta fugir, fazer alguma coisa, mas ele acaba pegando fogo, porque ele é todo feito de lã. Porque justamente a gente pula um lugar que tá pegando fogo e tudo mais. E aí, né, o Yarnaby, ele rela nesse fogo, e aí o corpo dele inteiro pega fogo, porque, né, aquela coisa de lã pega fogo fácil. E aí, então, o Yarnaby não é mais um perigo pra gente. Na sequência, tem outra fita agora, dessa vez, com a Hop Scott, mas dessa vez com o projeto Bigger Bodies. Porque aparece justamente o rosto dela, e que nem a gente tinha falado até em alguns vídeos, que dá a entender que a Playtime Company fez justamente outros corpos daquela forma gigante, grande, né, que foi o Catnap também, que a gente viu, o Dog Day. Então os outros Smiling Critters também ficaram. E aí parece que a Hop salvou um outro Smiling Critter ou alguma outra criatura, não se sabe, e levou justamente lá pro Porto Seguro. E aí o Dewey tentou proteger eles, falar, ó, fiquem aqui agora à noite que eu vou cuidar de tudo. Pelo que dá a entender, esse cara os manja outros demais, Smiling Critters também ajudavam no Porto Seguro. Pra mim a parte mais difícil é decorar nome. Né? Talvez eles se perderam ou morreram, né, andando pela fábrica, que era muito perigoso. E o próprio, né, 1006 estava solto por aí, matando todo mundo. Temos também mais um encontro com o Dewey, que ele também tá saindo justamente para pegar mais pedaços dos geradores reservas que eles têm, para tentar manter o Porto Seguro. E aí ele acaba relando um negócio de gelo e ele fica completamente congelado. Isso é muito importante depois pro futuro, vocês vão entender. Ao que dá a entender, essas estruturas de gelo foram colocadas nesses gases de gelo para aliviar um pouco a temperatura de alguns lugares. E aí o próprio doutor redireciona, né, para tentar evitar que o Dewey fique andando por aí ou tem pegar ele desprevenido, congelado. Mas aí agora nós entramos justamente na área do doutor. Então por isso que o Dewey fala, eu não vou conseguir ir mais aqui, agora você vai ter que ir sozinho. E o doutor começa a trocar uma ideia com a gente, falar bastante coisa. Principalmente de que ele tá tentando fazer tudo isso em prol da humanidade, em prol de tentar revolucionar a ciência e também, né, um benefício para as pessoas poderem agora terem suas chances de terem suas vidas em outros corpos. Justamente para prolongar o tempo de vida, para com que elas conseguissem existir ou talvez terem tratamentos no futuro. É um passo muito cruel da ciência, mas ele tá falando justamente que ele tem uma causa nobre. Mas quantas pessoas ele tiver que matar no processo, ele vai fazer isso. O que, né, é aquela coisa dos fins justificarem os meios, o que é completamente insano. Outra coisa que ele vai levantar dúvida também é a respeito da Pop. Pois, pelo que dá a entender, a Pop já sabia da hora da alegria e ela não quis falar pra gente. A Pop estava no meio e ela até tinha contato com um protótipo. Então as coisas começam a ficar meio tortas pro lado dessa Pop aí. Que nem eu falei, eu não vou com a cara dela. Depois do que ela fez com o Nó no capítulo 2, muito suspeita essa boneca do caramba. E aí nós temos justamente a grande área de experimentos do Dr. Harley Sawyer. Mas também foi uma desgraça, ali também, nessas mesas de cirurgias que estão em vários lugares, nós temos também mais uma fita. E a fita é justamente mostrando o experimento 1354, que é o doutor despertando pela primeira vez.
O que dá a entender é que todos os funcionários, ainda mais com o Bruno White, os funcionários que eu falo é o Leif Pierre, o Ed MNR, a Stella Graber, todo mundo, né, que meio que tomou conta da empresa, conseguiram botar o doutor pra dormir e fizeram ele ser agora uma parte dessa instalação. Quem deu a ordem foi o Leif Pierre. Eles sabem como é que faz, eles sabem o que tá acontecendo, eles sabem as paradas de como fazer com que as pessoas virem, né, ou estejam em outros corpos, ou sejam, sabe, transportadas para outras coisas, e eles meio que espalharam o doutor em vários complexos diferentes, justamente para que ele não tenha o controle de todas as coisas, mas o seu cérebro permaneça intacto. E agora ele seria um livro aberto justamente para poder ser acessado pelo Bruno White, para pegar todas as informações de como faz novos experimentos, ou melhor dizendo, para que a Bigger Bodies Initiative continuasse agora na mão do seu assistente. E também não feliz só com isso, mas também pararia o doutor de continuar fazendo besteira e matando todo mundo. E ainda manteria o doutor preso, impedindo que ele, sei lá, vazasse as coisas ou falasse com outras empresas, não sei. Ele finalmente manteria o Harley Sawyer ali dentro da prisão. Mas é claro, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, porque quando deu a hora da alegria, o protótipo foi lá também, né? E começou a ver a situação toda. E que nem o próprio 1006 já teve um relacionamento com o doutor, todos os personagens começam a falar, principalmente o Dewey, que o 1006 e o doutor, eles estão juntos. Então parece que o doutor criou um fascínio pelo protótipo, justamente que ele tem um segredo para ser descoberto, algo muito absurdo, o que é esse segredo, e eles estão agora tentando trabalhar juntos para descobrir o que seria, né, essa coisa interessante que o 1006 tem de tão especial. Então parece que os dois estão trabalhando juntos e o doutor toma conta ali dos laboratórios, mas não deixa que o próprio doutor desça nos andares mais abaixo. Tipo, ó, fiquem na prisão, que é a parte do laboratório central, quem toma conta é o protótipo. Com isso, o doutor, ele fica louco, né, ali preso, ele tenta fugir, fazer alguma coisa, mas não dá certo, porque todo o seu corpo foi dividido em várias repartições diferentes pela fábrica. Inclusive, quando a gente tá chegando até o doutor, a gente consegue ver esses pedaços, né, em vasos e jarros diferentes assim, que estão colocados como se fosse numa máquina para manter ele vivo. Então é meio que a consciência dele ainda existe, mas o seu corpo já era. Conseguindo avançar depois dos laboratórios, nós chegamos aonde tá o centro, ou melhor dizendo, aonde está o cérebro do doutor. Chegando ali, nós vemos também vários outros robôs com umas televisões na cara, que é os tais animatrônicos chamados PAC, que eu falei pra vocês até nos vídeos dos inimigos que teriam no capítulo 4. Esses bichos são como se fossem brinquedos pro doutor. Ele pegou o controle deles e que eles talvez seriam controles específicos para ir em alguns lugares da fábrica ou para serem sistemas de segurança. Não se sabe o propósito deles direito, mas parece que o doutor pegou e agora consegue ter acesso a todos eles, já que ele tem acesso a todo o complexo da prisão. Aí agora nós temos que tentar restaurar toda a energia para justamente poder liberar a placa-mãe onde tá o doutor e fritar o doutor lá dentro. O doutor, ele fica brigando e fica falando um monte de coisa, porque quem criou o Bigger Bodies é ele, quem fez todo o projeto é ele merecia todo o ouro, ele que pavimentou esse negócio todo, ele queria todo o crédito da vitória, mas o que ele teve foi só mais uma fritada e nós encerramos a vida do Dr. Harley Sawyer. Nessa parte nós podemos achar também um cartão secreto e temos justamente uma fita do doutor trocando ideia com um protótipo. Nessa conversa, eu nem vi essa cena que eu corri louco ali discutindo o segredo que é tão importante pra ele. Justamente o que faz o 1006 ser tão especial, ele poder aprender e pegar coisas dos outros, além de ter talvez alguma outra coisa que a gente ainda não sabe. Mas parece que o doutor e o protótipo estão trabalhando juntos, mas o protótipo não gosta do doutor. Só manteve ele vivo porque o doutor é muito inteligente. Enquanto todos os outros morreram, né? Foram lá de F, aquela coisa toda. Porque aquela coisa, o doutor meio que é responsável por ter feito o então isso aqui vai ser importante. Porque o doutor é muito inteligente. Enquanto todos os outros morreram, né? Foram lá de F, aquela coisa toda. Porque aquela coisa, o doutor meio que é responsável por ter feito o 1006. Talvez aconteceu alguma coisa que eles não sabiam, sei lá, algum segredo, alguma coisa que fez o protótipo ser o protótipo, que o doutor tá tentando averiguar o que é. E o doutor tá pedindo mais tempo, mas o 1006 tá falando que o tempo tá acabando. O tempo acabou justamente deles continuarem vivos, talvez. Ou de alguma outra coisa pior tá acontecendo, talvez algum plano de alguns brinquedos para tentar destruir o protótipo, que é o que a Pop tentou fazer, que é o Dewey tá tentando fazer. Então eles meio que têm inimigos dentro da fábrica. Tá virando uma trama bem complexa, né? De um lado tem a Kissimiss, o Dewey, a Pop, e do outro tá o doutor e o 1006 tentando descobrir o segredo, e tá cada um com um objetivo diferente. Mas eles viram meio que aliados de ocasião, tipo, ó, beleza, a gente se une aqui, mas saiba que eu não gosto de você e depois nós volta a tretar. Mas passando por
por isso nós finalmente conseguimos pegar a Omni É tipo Hand, assim, que é o inimigo do meu inimigo é meu amigo. essa mão dos executivos, Uma que trégua, é muito bandeira importante para branca. liberar outras partes da fábrica. E aí nós voltamos pro Porto Seguro para fazer, né, o conserto do gerador. Nisso nós temos uma fita muito legal, que é de novo do Rich. O Rich é aquele cara que ficou brigando lá no almoxarifado, sabe? Brigou lá na parte do estoque no capítulo 2, que ele foi jogado lá pros brinquedos descartados. Aí no capítulo 3, teve um chefe dele que mostrou um pouco mais de carinho e mostrou também que nem todo mundo é mal, nem todo mundo é ruim e que dá pra você ser diferente. E agora o Rich tá falando com um garoto, uma espécie de estagiário ou algo do tipo, que tá falando com ele, ó, eu recebi um monte de relatório do C aqui, cara, tem muita gente reclamando de você, pô, eu não quero receber esse tipo de coisa. E o moleque, ele fala, pô, mas tem um monte de coisa errada acontecendo, a empresa não pensa na gente, é funcionário brigando entre si, um monte de coisa. E aí o Rich mostra essa cara nova. O Rich era um cara completamente revoltado e foi transformado por conta de ter empatia e amor. Justamente o que fizeram com ele e agora ele tá ensinando esse garoto que nem todo mundo é ruim, que nem todo mundo é mal. Esse arco do Rich tá bem legal, pô, gostei, que ele era um cara totalmente pistola com a empresa, depois alguém mostra que, pô, tem outra maneira de você ser diferente, ser esperto nessa situação toda, e ele tá passando esse ensinamento pra frente. Em seguida, nós temos justamente o Dewey e a Pop conversando, justamente pra gente ativar o tal do gerador. Aí e aí começou a ficar parece louco. que o Wally, ele liga do nada, né, tá desesperado e fala, tá, ele tá aí, gente. Começou a Agora ficar que tenso. o doutor sumiu, o 1006 ele falou, não, agora eu vou ter que resolver eu mesmo, né? E aí então o Dewey ele sai correndo pra fazer as defesas e a Pop também, né, pra tentar ver o que ela pode fazer, ainda falando com o Wally. Agora que eu fui ver sobre as três, Ah, os os braços. braços. Verde, amarelo e vermelho. Uhum. E o Wally, né, Nunca nesse reparei, meio tempo não. também ajuda a gente a consertar o gerador. Mas o Wally tá uma voz muito suspeita. Eu percebi agora, peraí, que tá um tanto esquisito esse tal de Wally. Mas a gente vai ter essas revelações daqui pra frente. O objetivo ainda permanece o mesmo. A gente tentar ir na fundação justamente da parte prisão foi da e hora. tentar destruir com tudo pra que a fábrica venha abaixo. A gente consiga justamente ir mais pra baixo pra destruir tanto o protótipo, tanto as coisas que estão lá embaixo. Nós vamos pra fundação justamente Oxe, pra tá abrir bugado caminho. dele. Enquanto isso, o Dewey tá procurando, né, o 1006, onde ele deve estar. Nós vamos fazer um monte de puzzle, aquela coisa toda, mas tem um negócio muito importante nesta parte. Uma fita especial do Dewey. Quando nós colocamos essa fita revela é mais foda. uma parte sinistra desta empresa. Quando o menino caiu lá no começo do capítulo 4, aquela coisa toda, o menino virou meio que a massinha, o pessoal da Playtime Company chama os pais do garoto falando, nós conseguimos salvar o seu menino, ele tá aqui em uma das nossas, vamos por assim, lugares especiais, nossas, assim, a gente tá mantendo ele aqui e tal. Essa foi ele a fita mais desacordado. sinistra pra mim. E aí é uma cela da prisão. E aí os pais entram justamente numa dessas celas e o pessoal da Playtime Company fecha os pais lá dentro, junto com o Dewey. Antes, ele era aquele menino que tropeçou e estavam acreditando que poderia salvá-lo. Mas agora é o Dewey, uma nova criatura, um novo bicho com outras duas crianças dentro dele ainda. Por que a Playtime Company fez isso? Justamente para eliminar a família toda, para que a família não venha processar, não venha fazer nada. A mãe fica completamente desesperada, o pai também Acabar ali, né, com falando, meu Deus, meu filho. A mãe fala, não, é meu filho, problemas, tal, né? eu vou te ajudar. Mas Pela o moleque raiz. tá completamente transtornado de ter sido torturado, passado pelos experimentos, passado pela mesma Pra ter coisa zero que todos testemunha. os outros. E aí, ele, no surto de raiva, mata os próprios pais. Então é o melhor jeito de encobrir todos os rastros. Justamente o moleque vai ficar preso ali dentro agora como experimento, e o moleque nem sequer se lembrava que o que tava ali dentro eram seus próprios pais. Pois talvez era uma outra personalidade que é da criança, né? Uma outra das crianças ali dentro, que acordou e falou, nem sei quem são vocês. E aí talvez quando veio, né, o Jack, que é a criança que também foi caiu lá no negócio da massinha e ele desperta, ele vê os pais mortos na frente dele. Que é uma das maneiras mais sinistras de limpar toda a cagada e também os rastros do que tudo que tá acontecendo de dentro da fábrica. Conseguindo fazer toda a instalação das bombas, aquela coisa toda ali perto da estrutura, a gente pega então e volta pro Porto Seguro. No caminho a gente encontra o Dewey, a gente começa até a ficar meio triste pelo cara, pô, coitado, né? Queria só ter a família dele de volta, mas aí quando a gente tá indo pro Porto Seguro, plot. uma explosão acontece e o Dewey vai desesperado lá pra ver o que tá acontecendo. Parece que o 1006 agora vendo que não tinha mais nenhum tipo de proteção, não tinha mais nada, nem gerador, nem nada, ele acabou e conseguiu invadir todo lugar e destruir
com tudo. É aí então que o Dewey, ele surta, ele vê todos os amigos que ele conseguiu juntar, tentar proteger durante todos esses anos da fábrica, ele fica maluco por conta disso e acaba mostrando sua verdadeira forma. Mostrando as 3 crianças ainda tentando sobreviver e tentando fazer alguma coisa, e ele agora vai pra cima da gente. Tinha 3 rostos, né? Completamente atacado, absurdo, ainda tentando, né, bem ter que eu vi 3 razão, mas rostos. completamente triste, uma mistura de raiva, uma mistura de tudo que você imaginar de ruim. Mas a tortura que essas 3 crianças passaram. O objetivo agora é fugir do Dewey, mas também nós temos que fazer o seguinte: no meio do caminho tem uma fita muito importante que você pode pular, mas você tem que pegar lá correndo e logo depois aquela tem lá a que você batalha deixou. contra o Dewey. Pô, mano, eu No não caso, consegui nós pegar temos que essa fita, eu fiquei até bolado. Eu falei, caralho, deixei a fita passar. Que a pedra cai, né? Na hora que você tem que meter a mão, a pedra cai muito rápido. E aí eu cilindros deixei de gelo, né? Que é esse E aí, nitrogênio vai líquido. falar? E torcer pro Dewey Ué. passar por esse gelo, né? Tem a batalha contra o Dewey. Você pode pular, mas você tem que pegar lá correndo e logo depois tem a batalha contra Ele nem falou o que é a fita. Ele, tá falando... Talvez ele fale. ele falou todas e não falou o essa. Dewey. No caso, nós temos que pegar esses cilindros Se é de muito gelo, importante, né? acho que ele ainda vai nitrogênio falar líquido, e torcer pro Dewey passar por cima e grudar nele, e depois com o flare a gente atira e aí estoura, né, o nitrogênio, ele fica completamente congelado. E ainda a gente tem que fazer isso embaixo de uma das serras que eles utilizavam pra cortar as pedras grandes que estavam ali na escavação. Então a gente tem que fazer isso justamente pra tentar serrar o Dewey no meio. Depois de conseguir meio que paralisar o Dewey, né, tentando ali fazer ele ficar tranquilo, nós vamos mais pra frente, mas o Dewey, ele é muito forte e ele continua vindo pra cima. Ele nos agarra ainda no desespero. Ele fala em espanhol no nosso. A gente dá mais um tiro no nitrogênio. do e nada. a gente Espanhol, será que é normal uma ou prensa hidráulica e amassa Porque ele. se você parar pra pensar, pode ser uma das 3 personalidades, né? Falando outra língua. É, também. Ele com tudo. Ele ainda fica muito triste por tudo que aconteceu, ele ainda pede desculpas, ele sente muito, ele queria só voltar pra família dele, mas talvez ele nem se lembre mais do que aconteceu. Ele não se lembra nem de que ele matou os próprios pais. Na sequência, agora tentando fugir daquele lugar e tentando ver onde tá a Pop, cadê essa boneca do caramba, nós conseguimos chegar numa parte como se fosse de garagem, algo do tipo que eles vão levando as coisas pra cima e pra baixo, né, os suprimentos e tudo mais. Encontramos justamente o lugar pra pôr a fita que nós acabamos de pegar, e é a fita da Pop. Eu não tinha pego. A Pop, ela revela basicamente algumas coisas muito importantes. Primeiro, ela é filha do Elliot Ludwig. E que, aparentemente, o pai dela sumiu em algum momento. Ele comandava a empresa, ele fazia as coisas, mas sumiram com ele. Pote. Ela dá a entender, ó, desde quando você se foi, não sei se é por conta dele sumiu ou se sumiram com ele, que nem os funcionários armaram pra cima do Elliot e... Essa nós não pegou, não. Pelo menos a galera que viu a primeira vez comigo, eu jogando, não pegou essa fita e não sabia disso. Pra quem já tinha visto outras gameplays, aí já sabia, né? Ou o Elliot foi preso, mano. ou o Elliot foi morto. Mas é sacanagem essa fita, tipo, um bagulho tão importante assim e ser uma fita tão difícil de pegar. Tem que pegar rápido. No meio da ação que você tá correndo, fugindo do bicho e ainda existe um bagulho que te impede de pegar a fita rápido. Sacanagem, porque tem informação importante, né, mano? Morto mesmo. Não sabemos dizer o que aconteceu. Ou o Elliot foi preso, ou o Elliot foi morto mesmo. Não sabemos dizer o que aconteceu, mas o Elliot, ele sumiu da jogada. E agora esses funcionários aqui tomaram conta da empresa. O Leif Pierre, o próprio Harley Sawyer, a Stella Graber e o Ed MNR. Mas a Pop admite que ela é a filha dele. Ela era realmente a filha que ele tinha perdido. E o próprio Elliot conseguiu trazer a filha dele de volta, mas agora na boneca Pop. Ela também fala que ela já sabia da hora da alegria, mas ela não tinha o que fazer, ela não sabia o que fazer, mas ela sabia que ia acontecer. Que era o plano do protótipo e o protótipo que falou isso pra ela. Eu tenho que acabar com tudo, eu vou destruir tudo. A Pop, ela poderia ter avisado a galera. A Pop, ela poderia ter tentado salvar o máximo de pessoas possível. Ela poderia ter feito alguma coisa, mas ela não fez. E aí o protótipo pegou, né, e o Catnap foi lá e prenderam ela na caixa. E logo depois, na próxima sala, temos mais uma fita do Dewey, agora ele tentando pôr nele mesmo uma lembrança, falando, eu tenho que proteger os outros, eu tenho que salvar minha família, eu tenho que salvar eles, porque eu posso fugir a hora que eu quiser, mas eles não. Esses que estão aqui, eles vão continuar aqui dentro, e seria errado da minha parte ir embora e fugir como se nada tivesse acontecendo. Então o Dewey, ele cria essa responsabilidade, ele grava essa fita para ele sempre se lembrar de que ele tem que proteger os outros ali da parte do Porto Seguro. Por mais que ele já
pudesse ir embora quando ele quisesse. Logo depois do lado é como se fosse aqueles lugares que você joga o lixo, sabe? Que você vamos triturar aqui nessa parte da ventilação. Agora o plotzão final. E encontramos a Pop e a Kissimiss tentando se plot. proteger. Agora que o 1006 tá solto, podendo pegar eles a qualquer momento. E aí acontece mais uma revelação. Agora é a hora dos plot twist. Quando nós estamos no telefone, a Pop tá ligando desesperada pro Oli pra tentar pedir ajuda. O Oli fala como se a voz dele tivesse normal e ele tivesse perto. E aí então que é revelado o seguinte: o 1006 é o Oli. E aparentemente ele pegou a personalidade do Oli de um outro brinquedo e acabou utilizando isso pra enganar a Pop. E aí a Pop até pergunta: pô, mas você continuou mentindo pra mim? Isso a gente não sabia. Ela falou: eu continuei mentindo porque você merecia isso. Ele pegou outra personalidade. E eu fui brincando com você até você aprender a lição de que você tinha que estar aqui embaixo. E aí o protótipo fala: eu vou te pegar e você vai ficar aqui, você não vai fugir e você vai até gostar do que vai acontecer. E aí começa uma discussão, começa a Pop a ficar confusa e o protótipo: eu vou te pegar, você vai ver o que vai acontecer, ainda mais por você ter fugido de mim. A Pop, ela fica tão desesperada e mostra a personalidade dela de verdade que ela sai correndo e não tá nem aí pra Kissimiss nem pra gente. Ela vai embora correndo. A Kissimiss fica até triste por que tá acontecendo e o protótipo então fala pra gente que agora torçam pra que vocês sobrevivam à queda. A Kissimiss, na hora que cai tudo, ela tenta agarrar a gente, consegue ali meio que fazer um negócio pra pegar a gente pelo braço. Mas como ela tomou todos aqueles danos, ela foi queimada ali no capítulo 3, ela não tem força pra nos segurar e o braço dela rasga. E a gente vai caindo até lá pra baixo. O que salva a gente é justamente o Grab Pack que a gente tem, que amortece as quedas. Então tá até que tranquilo por conta disso. Mas nós chegamos na entrada de um outro lugar, que é o laboratório principal da onde nasceu o 1006. Foi aí então que a gente chega, né? Tem várias flores de papoula, tem todo aquele negócio da onde nasceu a Pop, que é justamente a próxima parte. A gente tem mais uma fita, e dessa vez quem está apresentando a fita é o Leif Pierre. E o Leif Pierre fala: seja bem-vindo ao laboratório e tudo mais, mas olha, eu não vou ser idiota. Você sabe que não era pra você estar aqui, e a partir do ponto que você pôs essa fita, você ativou o sistema de segurança. E aí então a gente fica: meu Deus, filha da mãe, prendeu a gente, mais um negócio do Leif Pierre. E aí a gente vai olhar pra escotilha e tem justamente, né, a Kissimiss vindo, tentando, né, ainda se recompor. Mas não é a Kissimiss. Quando a luz finalmente sai, que tava brilhando ali naquela coisa, revelado que não é a Kissy, é o Huggy Wuggy do capítulo 1. E aí, então, encerra Pop Playtime capítulo 4. Nossa, pois pessoas, isso é toda a história do bagulho. Eu contei, tem mais... Nossa, deve ter dado mais de uma hora aqui o negócio. Eu sei que o bagulho é louco. Vou te falar, melhor capítulo, muito melhor que o terceiro capítulo, na minha humilde opinião. Muito melhor que o segundo capítulo. Pica demais, eu acho que os caras aprenderam, viram o que a gente criticou no capítulo 3 e eles melhoraram e muito o capítulo 4. Gostei muito. A lore tá muito boa, história, mano. Tudo muito amarradinho, tudo muito bem explicado, tudo muito bem trazido, tudo muito bem falado. Gostei demais. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês gostaram do capítulo 4. Minhas duas únicas reclamações que eu tenho é: esperava que o Pianossauro fosse mais bem aproveitado. É verdade. Queria que ele fosse mais bem aproveitado, uma parte mais dele, sei lá. Porque ele parecia ser um bicho importante, depois ele não é nada. E também os Nightmare Critters. Eles aparecem e não tem nada. Eu não entendi porque eles pegaram aqueles cardboard e colocaram igual do capítulo 3. Tem alguns novos que é do capítulo 4 mesmo, mas eu achei que os bannerzinhos, né, que poderiam aparecer, né, os papelões com vozes, seria justamente dos Nightmare Critters. E isso não aconteceu. Não entendi o porquê. Mas do resto, eu amei esse capítulo. Um bagulho que eu não entendi muito assim. Sabe a capa do capítulo 4? É aquela ovelhinha. Tipo, ele é a cara do capítulo 4. Só que ela foi uma bucha, né? Ela só era um bichinho que te pulava em cima de você, te infectava, ficava com a tela verde. Tipo, infectava, né? Veneno, sei lá. Mas, mano, não foi um bagulho, meu Deus, ele nem que falou foda, aí, ou né? que aterrorizante. Né? Ele nem falou aí, inclusive. É mesmo, né? Ele não falou disso. Por que será que ele não falou da ovelhinha? Nossa, é tão irrelevante assim a ovelhinha? Capítulo agora é o meu favorito. Tô gostando demais da história de Pop Playtime e tá muito boa de ver. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado do vídeo também e tenham gostado do capítulo 4. Comenta aí o que vocês acharam. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada. Fora os são vídeos novos todos os dias. A lore é da hora. Se arrepender. Muito obrigado. Mano, então assim, ele não falou da ovelhinha, cara. Ele... É mesmo, né? Acho que não era relevante pra história, né? Que ele tá falando da história aqui. A ovelhinha não era relevante pra história, aparentemente. Mas é isso aí, mano. Agora, vamos esperar aí até lançar o capítulo 5.
É muito foda. Como eu já falei na minha gameplay no final, eu disse que eu amei a história, a lore, foi magnífico. Eu só tive muito problema de bug que, nossa, mano. Minha cabeça só faltou explodir, mano. Só faltei colapsar minha mente de tanto bug, tanta loucura que aconteceu. Mano, loucura. Só de imaginar, dá até calafrio, só de lembrar.